Sabe quando a gente paga mais caro por alguma coisa e, por incrível que pareça, fica até mais feliz com a compra? Pois é, nessa análise a gente vai desvendar os gatilhos psicológicos que nos fazem dizer sim, muitas vezes sem nem perceber o porquê. Vamos começar com uma história real que aconteceu numa joalheria no Arizona. É um caso que, à primeira vista, não faz o menor sentido, mas que revela uma falha bem curiosa e poderosa no nosso jeito de pensar. Imagina a cena. A dona de uma loja tinha um lote de joias de turquesa que simplesmente não saía. E o mais estranho é que não era por falta de qualidade, nem porque o preço estava alto. Pelo contrário, o preço era justo. E olha, não foi por falta de tentativa, viu? As peças foram para o centro da loja, ganharam destaque, a equipe de vendas foi orientada a insistir com os clientes e nada. As joias continuavam lá paradas e a frustração só aumentava. Já sem saber o que fazer e prestes a sair de viagem, ela decidiu que o melhor era cortar o prejuízo. O plano era bem simples. Vamos liquidar tudo pela metade do preço e, pelo menos, liberar espaço no estoque. E é aqui que a história dá uma virada, assim, totalmente inesperada. Por um simples erro de leitura, a vendedora entendeu errado o bilhete e dobrou o preço de tudo. E o resultado? O lote inteiro esgotou em pouquíssimo tempo. O que nos leva de volta à pergunta: mas afinal, o que foi que aconteceu aqui? Para a gente conseguir solucionar esse enigma, primeiro a gente precisa entender um pouco sobre como o nosso cérebro funciona. Ele adora pegar atalhos para economizar energia. E esse comportamento, olha, não é só nosso, não. A gente vê isso em todo o reino animal. Os etologistas, que são os cientistas que estudam o comportamento animal, chamam isso de padrões fixos de ação. Pensa numa fita cassete antiga. Existe um gatilho específico, o clique, que aperta o play e dispara uma sequência inteira de comportamentos, o zoom. É um verdadeiro piloto automático. E essa comparação entre animais e humanos é fascinante. A peru-mãe, por exemplo. Ela tem um instinto maternal que é ativado por um som bem específico, o piar dos filhotes. A coisa é tão automática que ela cuida até de uma doninha empalhada, que é sua inimiga mortal, se o bicho de pelúcia emitir esse som. E para nós humanos? Bom, uma das nossas palavras piar mais poderosas é, por incrível que pareça, a palavra porquê. Dá uma olhada nesse experimento clássico. Uma pessoa tentava furar a fila da copiadora. Só pedindo licença ela conseguia em 60% das vezes. Mas quando ela adicionava a palavra porquê, mesmo com uma justificativa óbvia, tipo, porque preciso tirar umas cópias, a taxa de sucesso pulava para mais de 90%. Clique, zoom. A palavra porquê foi o gatilho que disparou o sim. Então, o ponto central do mistério da joalheria foi exatamente esse. Os clientes, que muito provavelmente eram turistas e não entendiam muito de turquesa, usaram um atalho mental que quase todo mundo usa. Se é caro, é bom. O preço alto, em vez de afastar, virou um sinal de qualidade. Transformou as joias em algo muito mais desejável na hora. Esses atalhos são o que o Robert Cialdini, o autor do livro, chama de armas da influência. São 6 princípios principais, e embora não dê para a gente cobrir todos aqui, vamos mergulhar em 2 dos mais poderosos. A primeira arma é a reciprocidade. É uma regra social que está, assim, muito enraizada na gente. Ela cria uma obrigação quase que irresistível de retribuir qualquer coisa que nos dão. Um favor, um presente, tudo isso gera uma espécie de dívida social que a gente se sente na obrigação de pagar. E existe uma tática muito eficaz que se aproveita dessa regra. É a técnica da rejeição seguida de recuo. Funciona assim. Primeiro, alguém faz um pedido bem grande, um que provavelmente vai ser negado. Depois da recusa, a pessoa recua para um pedido menor, que era o objetivo desde o início. Esse recuo é visto como uma concessão. E aí, a regra da reciprocidade entra em ação e pressiona o outro lado a ceder também, dizendo sim. A segunda arma é a afeição, ou liking. A lógica aqui é bem simples. A gente tende a concordar muito mais com pessoas de quem a gente gosta. E um dos fatores mais fortes para criar essa simpatia é a semelhança. A gente gosta de quem se parece com a gente, seja nas opiniões, no estilo de se vestir ou no jeito de falar. E isso é levado tão a sério que os profissionais da persuasão são treinados para criar essa sensação de semelhança. Eles aprendem a espelhar a postura corporal, o humor e até o ritmo da fala do cliente. Tudo isso para construir uma conexão rápida e, claro, aumentar muito as chances de ouvir um sim. Ok, agora que a gente já viu alguns desses gatilhos em ação, vem a pergunta: como se defender do uso indevido deles?
A ideia não é virar uma pessoa desconfiada de tudo, mas sim ter mais consciência para retomar o controle das nossas decisões. O Cialdini propõe uma coisa que ele chama de jiu-jitsu mental. É genial. O objetivo não é brigar com a pessoa que está tentando nos convencer, mas sim neutralizar a energia do princípio que ela está usando. O oponente de verdade não é o vendedor, é a regra da reciprocidade ou da afeição que ele ativou. Na prática, então, a defesa tem 3 passos. Primeiro, reconhecer o gatilho. Sabe aquela onda de obrigação que surge do nada? Ou aquela simpatia repentina e exagerada por um vendedor? Acende o alerta. Segundo, separe mentalmente o pedido da tática. Aquele brinde é um presente de verdade ou é uma ferramenta de venda? E terceiro, tome a decisão com base só nos méritos da oferta, sem a pressão do atalho mental. No fim das contas, esses atalhos não são defeitos do nosso cérebro. Eles são essenciais para a gente conseguir viver num mundo tão complexo. Mas ter consciência de quando eles são acionados devolve o poder para nossa mão. A questão que fica é, em um mundo que é todo projetado para gerar o clique, zoom, quem é que está realmente no comando do próximo sim?